Fala aí meus amigos e minhas amigas, Tainan aqui do canal ASF do Goiás, toda semana com conteúdos novos para atender você aí, meliponicultor, que precisa de orientação, que precisa de ensinamento para trabalhar com as abelhas sem ferrão de uma forma certa, de uma forma adequada. Mais uma outra coisinha, se você é novo aqui no canal, já deixa aí o teu joinha, já se inscreva no canal para você não perder conteúdo top, bacana como este do qual a gente vai abordar hoje aqui no canal ASF do Goiás. Muitos meliponicultores, eles têm enxames fracos, mas fica aquilo, será que compensa tentar salvar um enxame fraco? E a minha resposta é, depende da situação, de como que aquele enxame está. Mas tem formas do qual você deve fazer para você conseguir identificar se aquele enxame vai compensar salvar. Então vamos lá aos pontos. Por que que depende da situação? Vamos supor que você está com um enxame do qual ele tem abelhas, mas tem muito pouco, ele está enfraquecido, mas ele tem rainha, mas ele tem cria, mas ele tem alimento. O que que você pode fazer para melhorar essa situação? Ou seja, para você fortalecer esse enxame? Você fazer a doação de discos de cria nascente de uma outra colmeia. Isso, quando você colocar lá dentro e dê o prazo daquele disco começar a nascer, esse enxame ele vai se fortalecer e a rainha vai botar uma quantidade maior de ovos. Vocês não concordam comigo que quando o enxame ele tá fraco, tem muito poucas abelhas, a rainha ela diminui a postura? Então quando o enxame ele tá muito forte, as abelhas ficam ali ó, em cima da rainha, pegando ela e botando ela para botar uma quantidade maior de ovos, para o enxame crescer, para o enxame se desenvolver. E aí sim, o enxame enxamear, fazer uma enxameação naturalmente, por elas mesmas, em algum local do qual elas acham que é seguro. Então se tem abelha, mas não tem muita, mas tem abelha, se tem rainha e a rainha tá botando, e se tem alimento, e o enxame assim tá bacana, mas não tá bacana o suficiente para dizer que ele tá forte, ele tá enfraquecido, é doar discos de crias. Mas, Tainan, por que não doar campeira? Porque se tem uma quantidade assim mais ou menos razoável de abelhas, aquelas próprias abelhas que ainda tem ali, ela vai dar conta do recado devido ao disco que você vai doar. Em pouco tempo aquele disco vai nascer, as abelhas vão fazer a faxina interna da colmeia e logo mais em seguida, mais à frente, ela vai virar uma abelha campeira. Ela vai fazer a colheita de alimento na natureza. Então tem todo o procedimento que você deve fazer, mas tem que ficar de olho nos pontos para você conseguir identificar o que você deve fazer ou não deve fazer. E diante da situação você faz isso, mas vamos lá ao outro ponto. Diante de uma situação que você está com enxame fraco, ele está com rainha, está com dia de cria, mas está com pouquíssima abelha. Você conta no dedo a quantidade que tem. Nessa situação, você vai ter que fazer duas coisas. Doar disco de cria, tem que ser disco bem nascente, hein, pessoal? Não vai colocar postura nova não, senão não vai adiantar. Postura nascente, aquele disco que já está coroado, que está com um buraquinho no meio, que já está começando a nascer abelhas. E você fazer a doação de campeiras para aquele enxame. E como que vai ser feita a doação de campeiras? Você pegar um enxame que está fraco, colocar num lugar de um enxame que está super populoso. Aquele enxame super populoso vai sair do lugar para um lugar mais distante, 5, 10 metros, e vai entrar no lugar a caixa filha, aquela caixa que está com uma quantidade muito pouca de abelha. Mas, Tainan, elas não vão brigar? Pode ocorrer delas brigar. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma cebola. Cebola, Tainan, você é doido? Cebola, isso mesmo, você vai pegar uma cebola, aquele que a gente usa para cozinhar, para fazer a nossa comida do dia a dia. Você vai cortar ali um pedaço assim mais ou menos desse tamanho e vai colocar na caixa que está enfraquecida e na caixa que está forte, que você vai colher as campeiras. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Aquele cheiro da cebola vai exalar na colmeia toda e isso vai quebrar o cheiro do enxame. Cada enxame tem um feromônio, tem um cheiro diferente. E com isso é exalado automaticamente, praticamente sempre, pela rainha. Nesse caso, você tem que ter o cuidado de utilizar a cebola, porque a cebola é o que vai funcionar, o que vai te ajudar a quebrar o cheiro, tá, de cada colmeia. E por assim, na hora que você colher as campeiras do outro enxame para um enxame fraco, não vai ocorrer conflito.
não vai ocorrer briga. E com isso, as abelhas vão entrando normalmente, né, sem problema algum. Mas qual que é o tempo que eu devo utilizar essa cebola e deixar lá dentro da colmeia? Qual que é o tempo que deve ser colocado e deixado ali? Você tem que pegar, antes de fazer esse procedimento, você tem que colocar essa cebola e deixar por pelo menos 1 hora. Eu sugiro deixar 1 hora, que é o suficiente já para o enxame perder o cheiro, o feromônio todinho. E com isso, você já faz imediatamente o procedimento. Tirar a caixa filha, que é a caixa que está enfraquecida, por assim dizer, certo? E colocar no lugar da mãe. A mãe sai do lugar e vai para um outro local distante. Ah, Tainá, mas o lugar que o enxame estava enfraquecido, não vai voltar abelha? Se o enxame está fraco, não tem quase nada de abelha, pode voltar uma ou outra, mas sem problema algum. Pode fazer esse procedimento que dá certo, que eu aprovo, que eu já fiz e dá certo. Logo mais, daqui uns dias, eu vou estar fazendo um conteúdo bacana, mostrando como que faz esse procedimento certinho, usando a cebola para salvar um enxame da morte, ou seja, um enxame que está enfraquecido. Vamos aqui agora para a terceira situação. Vamos supor que teu enxame está fraco, tem muito pouca abelha, mas tem uma quantidade boa ainda para o enxame levantar. Mas tem disco nascente e não tem postura nova e tá sem rainha. Você viu que o enxame tá sem rainha, não tem postura nova, você não viu rainha nenhuma, né? Já que o enxame tá fraco, fica mais fácil de você identificar a rainha, mas você não encontrou. Nessa situação, o que você deve fazer? Vamos, por exemplo, botar aqui um enxame de abelha uruçu. Ele tá nessa situação aí. O que você deve fazer? Doar um disco de cria nascente. A partir de um disco nascente que você doar, já vai nascer abelhas para fortalecer o enxame e vai nascer princesas também, e logo após vai ser selecionada apenas uma. As outras que forem nascendo vão ser mortas até mesmo pela princesa ou até mesmo pelas próprias abelhas que ainda estão ali dentro da colmeia. O que acontece? Você doando esse disco de cria, você vai fortalecer a colmeia e vai dar a chance do enxame se desenvolver já tendo a rainha, porque é praticamente certeza de dar certo você fazendo dessa forma. Mas e se for uma abelha trigona? Uma abelha, por exemplo, uma jataí negra? O que você deve fazer na situação? Pois ela é uma trigona e ela precisa de realeira para ela ser dividida. Nesse caso, não adianta você pôr um disco e achar que vai nascer princesa ali. Você tem que colocar um disco de cria nascente para fortalecer mais o enxame e também colocar realeira, pelo menos 2 realeiras para garantir. Ah, Tânia, mas eu só encontrei uma. Coloca uma. Ali já dá ali uma chance de você conseguir salvar esse enxame que está sem rainha. Ele está com uma quantidade razoável, né, de abelhas ali dentro da colmeia, mas tem postura nascente, não é pouca, ela é pouca. E nesse caso, né, tá sem rainha, sem postura nova. E você entra doando um disco ou 2 discos de cria, colocando realeira das abelhas trigonas, ou se então colocando o disco de cria das abelhas melíponas. A partir dali 25% vai nascer princesa, tá? O resto vai nascer fêmeas, vai nascer macho, beleza? Então aí você já vai dar uma chance para esse enxame ser salvo por você mesmo, porque você está aplicando o manejo ali de salvamento daquela colmeia. Então esse aí é o terceiro ponto. O enxame sem rainha, sem postura nova, mas tem abelha, mas tem disco de cria nascente. Então é essa situação que você deve fazer, beleza? Então são diante dessas situações que você vai salvar o teu enxame fraco e que você vai acabar lidando com o enxame que está com esse tipo de problema. Mas, lembrando uma coisa, que todos esses 3 pontos do qual eu indiquei aqui para vocês, que eu orientei a vocês, são pontos do qual deve ser vistos também a questão da alimentação. Se o enxame está com pouca reserva, procurar alimentar elas com bombom de pólen e com alimentação de xarope ou mel, se possível, que é melhor ainda, tá? Mas vamos supor que esse enxame ele está com algum problema de forídeo também. O enxame está fraco, mas tem forídeo lá dentro. O que acontece? Se você vê que o enxame está infestado de forídeo, você vai colocar a isca para forídeo. Você compra aquele saleiro, a tampa dele tem vários buraquinhos. Você vai comprar o vinagre de maçã, que ele tem um cheiro azedo. Vai colocar ali metade daquele saleiro ali de vinagre de maçã e vai colocar lá no cantinho da caixa. Se o enxame estiver infestado de forídeo, você vai colocar dentro. Não coloca do lado de fora. Se colocar do lado de fora, você vai atrair mais ainda forídeo. Então toma cuidado com a forma que você vai usar essa isca, tá? Mas vamos supor
que tem ali só alguns forídeos, uns 5 forídeos. Ali você mesmo consegue conter. Como, Tainan? Você assopra a caixa, você pega a caixa, leva para dentro da tua casa, no quarto, por exemplo, e assopra. Aqueles forídeos que tiver ali dentro, por causa do vento que vai ser jogado lá para dentro, ele vai sair. E com isso, você pega e tenta matar esses forídeos. Com isso, se você só assoprar essa colmeia que está com 5 forídeos ali do lado de fora, eles vão voar. Depois eles vão voltar para a mesma colmeia, porque ele já sabe aonde que está. Então procura evitar fazer dessa forma ali no ambiente aberto. Faça no ambiente fechado. Com isso você consegue matar aqueles forídeos, impossibilitando dele entrar novamente dentro da colmeia. Agora a última situação, para a gente ver se realmente compensa salvar aquele enxame. Vamos lá. Vamos supor que o enxame está com poucas abelhas, está sem rainha, não tem disco nenhum de cria, nascente e nem novo. E está com pouquíssimo alimento. Nessa situação, pessoal, já sugiro você nem perder tempo tentando salvar esse enxame. Porque se você tentar salvar, você praticamente vai fazer uma divisão. Porque ela não tem muita abelha, ela não tem rainha, não tem cria e tem muito pouco alimento. Ali você iria praticamente perder tempo fazendo uma divisão. Então não tem como tentar salvar o enxame nessa situação. Sem cria, sem alimento, sem disco de cria, sem rainha. Nessas situações, até mesmo sem abelhas, não compensa. Você vai acabar perdendo tempo, vai acabar perdendo tempo em uma divisão que poderia dar certo, ao invés de você estar ali perdendo tempo numa colmeia que praticamente ela está dada como morta. Agora que você já sabe o que você deve fazer, você já vai colocar para ontem em prática o que eu te ensinei aqui, o que eu te expliquei, o que você deve e o não deve fazer, já considerando os 3 pontos aí, beleza? Então já não perde tempo, já tenta salvar aquele enxame teu, porque você já sabe se compensa ou não compensa salvar aquele enxame que está com algum tipo de problema, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o joinha para dar aquela força para a gente continuar com esse conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo sobre a meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão.